Muito bem. E como podem ver, estamos já com a segunda parte, neste caso a segunda ocasião de falarmos com o José Silva, da empresa José Silva Limitada. Para quem não viu, fica desde já o convite e um incentivo para verem a primeira parte, gravada precisamente no dia de ontem. É ele que o José Silva tem uma história muito importante ligada, no caso concreto, a nível particular, com o desporto motorizado. Como viram na primeira parte, ele participou, teve ação, foi piloto de várias modalidades e guardámos esta segunda parte para nos falar de dois temas essenciais. Um primeiro, e para já dar as boas-vindas ao José de novo, mas falarmos aqui um bocadinho mais em concreto da loja da José Silva Limitada, perceber um bocadinho mais e falarmos, porque era um dos fatores importantes para essa mesma entrevista, de um leilão, podemos chamar assim, que começa segunda-feira e que tudo está já preparado e o José vai trazer os detalhes todos, sendo que, obviamente, vamos ter que terminar com a referência para o futuro. E por isso, José, sem mais demoras, agradecer, como digo, a oportunidade de voltarmos a conversar e de voltar a gravar consigo. Aquilo que lhe pedia, José, e aqui voltando à temática da sua loja, portanto, todos nós percebemos onde é que se localiza, falávamos de início aqui na questão da P1, ser representante da marca P1. E gostava, para dar aqui continuidade, que nos recordasse aqui as vantagens de facto de ter um sistema de participação e de competição muito completo com esta marca italiana que, conforme explicou ontem, resulta da saída de dois elementos fundadores da Sparco, de Itália, para fundarem esta empresa. Mas não vou ser eu a dar aqui continuidade, José, peço, porque com certeza se recorda, que nos acrescente então os detalhes mais importantes sobre a P1, para já. Antes de mais, boa tarde, e eu é que te agradeço esta segunda oportunidade, e de facto, sim, a P1 é uma marca que foi criada pelo homem que, digamos, criou o Nomex praticamente, que desenvolveu o Nomex, fez os grandes fatos da Sparco, que é o Henrique Glorioso, que tendo que deixar a Sparco por várias razões, porque cresceu muito e era quase incompatível entidades privadas mantê-la, fez a P1 e me convidou para trabalhar com ele, da forma que sempre trabalhamos. Aliás, na Sparco é curioso porque em 5 minutos fizemos um acordo para o troféu Dachshund em que fornecemos 166 fatos e não foi preciso mails, nem telex, nem nada. Em 5 minutos por telefone nós fizemos o acordo, pusemos tudo a funcionar e é assim que trabalha ainda hoje a P1. A qualquer altura ele pega no telefone e liga-me, a qualquer altura eu pego no telefone e ligo-lhe e aliás ele acompanha todos os pilotos portugueses e dá-me opinião sobre eles. Ainda agora ficou encantado com a vitória dos irmãos Rodrigues nos Açores, fez um grande e-mail a agradecer, e que não tem nada que agradecer, porque pronto, é o nosso papel, e essa é a nossa relação com a P1. Ele acompanha, porque também foi piloto, aliás, o Henrique Glorioso correu na Madeira de Fiat 127 e acabou por bater e vendeu lá. É uma história curiosa, que estava nessa altura a começar a Spark, tinha 6 meses, e ele acompanha todos os pilotos portugueses, é um grande fã do Teodósio e todos os pilotos P1 ele tem o cuidado de acompanhar. Uhum. Percebi também que a nível de construção dos equipamentos e mecanismos de segurança estão na vanguarda, não é? Portanto, a P1 aqui, no caso concreto, não é só ter os certificados, mas também passar todo o tipo de testes que sejam necessários, nomeadamente até em Inglaterra. Foi isso que percebi. Sim, já no tempo da Spark ele utilizava uma universidade e um laboratório inglês para fazer todos os testes. Aliás, ele é um fanático do Nomex, é um lutador para que seja mais resistente e mais fino, e neste momento praticamente não é preciso nenhuma marca fazer grandes testes, basta os certificados dos fornecedores de tecidos e fica tudo mais ou menos de acordo com a FIA. A P1 e o Glorioso são os únicos que não aceitam isso, continuam a fazer os testes em Inglaterra, continuam a desenvolver, por isso nós temos hoje o fato mais leve do mercado, porque aquilo é quase, digamos, a corrida dele é conseguir fazer o melhor material ao mínimo peso, ter o retorno dos pilotos, e por isso vai sempre testando e mantendo os padrões antigos de testes e de qualidade. Uhum. Falou-me aqui também, e porque ficou só na parte final da nossa conversa de ontem, 3 tipos de construção. Uma construção mais pesada, mais resistente, depois há uma mais leve e depois a outra mesmo. Quer-me explicar isso? Tem 3 tipos de linhas de equipamentos. Portanto, tem uma linha acessível, onde os equipamentos são mais pesados, porque para serem mais baratos têm que ser mais pesados para terem o mesmo nível de proteção. Depois tem uma linha média, que é uma linha onde se faz 50% dos fatos personalizados. Ainda ontem o Sr. Barreiros também está a correr em Espanha até com no TT e tudo contente. E depois temos a linha top, que é a linha com os fatos e os equipamentos interiores mais leves que existem no momento. Não quer dizer que amanhã ninguém
No outra marca não possa fazer ainda mais leve. Nesta altura é a linha top, que é, por exemplo, a que veste o Teodósio, que vestem os irmãos Ruben, os irmãos Rodrigues, nos Açores, que é o fato mais leve e com um nível de proteção mais elevado que existe no mercado, que é a linha top. Portanto, todas elas têm o seu preço, porque o Glorioso também tem o cuidado de ter uma linha que seja acessível a quem tem poucos meios, uma linha a quem tenha mais meios e uma linha a quem não tenha dificuldades. Portanto, sempre foi uma das estratégias comerciais dele, que eu penso que é das mais certas que se tem no mercado e pronto. E é por isso. Compreendo. E a P1 não é só fatos. Imagino que tenha o conjunto também com as botas, as meias, a roupa interior, também ela com uma construção muito apropriada, é verdade? Tudo que é equipamento, roupa interior, botas, luvas, balaclavas, tem inclusive o top para as senhoras, que é a única marca que tem para evitar a vibração do peito, quando elas têm o peito maior. Tem o body, que é para também prender mais a massa muscular das senhoras. Todo esse equipamento, e vamos ter novidades em breve que estão prometidas. Eu ainda não sei, ele disse que me dizia em breve, mas porque eu penso que a P1 seguirá o caminho da Spark de forma mais lenta. Tudo o que se foi fazendo na Spark, ele repetirá na P1, mas mais lentamente para não ficar nas mãos dos bancos, como é evidente. Claro que sim. Em relação ao sistema Hans, que, como nós imaginamos, tem os direitos reservados precisamente para a construtora, a Hans, mas perguntava-lhe, também têm outros de outras marcas, para o piloto ter o equipamento completo, não é? Porque é fundamental, o sistema Hans veio trazer melhorias substanciais na segurança dos pilotos de qualquer modalidade. Sim, o sistema ANS é muito restritivo, a patente está muito limitada, não, a P1 não tem um sistema ANS, nós fornecemos de outra marca, a P1 já tem um sistema ANS e um sistema que substitui o ANS, que é de agregação das fitas de segurança ao próprio fato, mas que só poderá meter no mercado quando as patentes terminarem, quando for oportuno, porque de momento, pronto, as coisas estão seguras de forma que não se podem fazer outros modelos, outras cópias. Mas está tudo preparado para quando o mercado abrir eles também responder. Claro. José Silva, e percebemos também que na sua loja não é apenas isso ao P1, mas todo o tipo de equipamentos. Quero-nos falar um bocadinho, porque falava também da questão de materiais, de motores, enfim, tudo o que seja necessário para a competição, o José arranja essa oportunidade. Sim, nós temos os outros fornecedores, trabalhamos com suspensões, com a Hollings, por exemplo, fomos nós que fizemos os primeiros carros portugueses, fornecemos os primeiros protótipos portugueses com as suspensões Hollings. Temos a Exact, que é tudo o que é acessórios de travagem, desde discos, bombas, repartidores, tubos, toda a gama de acessórios. Temos lubrificantes de LE, que são os lubrificantes mais dedicados, mais específicos para o setor automóvel, nomeadamente aqueles que são usados na Indianápolis, que é exigente em termos de aquecimentos. E podemos fornecer motores, temos preparadores que os fazem, se o cliente quiser, caixas de velocidades, tudo o que é necessário. Nesta altura e nos últimos 10 anos não há muitos estoques porque isto tudo muda com muita rapidez, mas temos contratos e acordos para que tudo chegue cá depressa. Inclusive, por exemplo, as caixas Gabura, que equipam o Paulo Diana, que são checas, nós conseguimos dispor delas rapidamente. Todo um conjunto de produtos que, desde que seja procurado, a gente fornece com o mínimo de garantias e com o mínimo de experiência, porque acompanhamos outros pilotos que os usam e que nos dão feedback. Exatamente, a sua relação de conhecimentos permite isso mesmo. Perguntava-lhe em relação, e porque é óbvio que temos a falar de mercado transfronteiriço, fora de Portugal, claro, a questão das alterações produzidas pelo Brexit. O senhor já sente, porque eu imagino que o desporto motorizado e a Inglaterra têm uma ligação umbilical, o que é que alterou? Nesta altura ainda estamos em junho, não é? Só ainda passaram 6 meses. Mas o que é que alterou, se alterou e o que é que ainda vai alterar, Sr. José Silva? Nós, em Inglaterra, estamos praticamente parados, porque neste momento os custos de despachantes são quase tantos como os das mercadorias. Ainda há pouco tempo veio um produto que fazia falta, um carro, custava 150 euros e o despachante custou para aí 130, portanto, isso inviabiliza as coisas. Neste momento temos informação de alguns fornecedores que há uma licença que se pode tirar que permitirá baixar esses custos. Só que, curiosamente, e como estamos em Portugal, ninguém sabe em Portugal quem é que há de passar essa licença, portanto vamos esperar que as coisas estabilizem e vamos recorrendo a fornecedores exteriores do Reino Unido, porque é praticamente impossível neste momento trabalhar com o Reino Unido, porque só os custos de despachos são quase similares aos preços dos produtos. Veremos o que é que vai dar.
Muito bem. Já Silva, é a altura de voltarmos as nossas atenções para as suas costas, vamos dizer assim, entre aspas. Já falávamos sobre o seu Porsche, que falávamos precisamente na reportagem, esse amarelinho que está aí por trás. Eu tinha ficado curioso, mas hoje, com a câmara a virar um bocadinho mais, vejo um bocadinho mais em detalhe o outro quadro que está, neste caso, para a nossa direita e à sua esquerda. A minha pergunta, porque não é muito visível, mas percebe-se que é um Porsche, eu pergunto, esse quadro é também do mesmo Porsche? Ou é isso? Porsche, aliás. Agora penso que já haverá melhor. Perfeitamente. É as famosas chicanes de Vila do Conde, onde eu gostava de andar de rodinhas no ar, e que, curiosamente, ao contrário do que diziam que ia reduzir velocidades e criar segurança, pessoalmente acho que foi um erro, porque, por exemplo, na chicane do fim da reta da meta, como tinha que reduzir e entrar na chicane em terceira, saía da chicane muito mais depressa do que quando tinha que travar no sítio dela, portanto, dava outro espetáculo a curvar, e eu como sempre adorei o espetáculo e como era... Faz parte. Quando fui espectador sabia o que é que gostava, tinha o cuidado de mostrar isso também a quem lá estava a ver, quando eu podia andar ao volante. Portanto, o Porsche deixou a história em Vila do Conde e pronto, e uma recordação agradável para sempre. São as duas fotos do mesmo Porsche, não é? Porque aqui o da esquerda está assim mais baixo. Em duas corridas diferentes. Ok, muito bem. A primeira é de estreia e a segunda já é no último circuito, quando já era obrigatório os chicanes e essas coisas todas, que vieram estragar o Carabela. Acredito que sim. José Silva, traz-se está também nesta altura um dos motivos principais da nossa conversa, uma referência, não sei se será esse, mas acredito que seja, uma referência que foi passada por si para as redes sociais, com um acordo obtido com o Ricardo Teodósio, o piloto com quem nós já falávamos ontem, percebemos que há uma estreita ligação entre si e naturalmente o piloto algarvio. No José adiantava uma conversa tida com o Ricardo Teodósio, em que se falava da possibilidade de fazer um leilão de um dos fatos. Percebi que é habitual no final de cada ano, ele é piloto P1 e o seu respectivo navegador, a quem desde já saudamos, é habitual no final de temporada ele oferecer um fato ao José Silva. Será isso? Sim, o Ricardo, por iniciativa dele, todos os anos, no final do ano, oferece um dos seus fatos para a nossa coleção, que nós temos uma coleção de 50, quase 48 fatos, desde o tempo do António Peixinho. Portanto, tenho um fato que tem a minha idade, que era ainda daqueles que eram em duas peças. Como nós tínhamos essa coleção, o Ricardo entendeu, no final de cada ano, oferecer um fato. Como nós já temos uma ligação para aí... A ligação já tem 20 anos, mas em termos de P1, 4 ou 5 anos, eu este ano disse-lhe que se calhar não valia a pena ele estar a abdicar de um fato e oferecer. E ele fez questão de oferecer o fato com a condição de que, ou com o acordo, digamos, de se vender esse fato e depois utilizar a verba conseguida para apoiar jovens pilotos. É esse que está atrás de si ou não? Exatamente o que está atrás de mim, por isso é que era o fato que ele usou ano passado, o fato que ele usou mais, porque ele normalmente tem 2 fatos, este era o que ele usou mais, e pronto, e o fato agora a partir de segunda-feira vai ser colocado nas redes sociais e em mensagem privada sem revelação de nomes, como é evidente, cada um vai oferecer o que quiser e o resultado final, ao fim de 10 dias, será entregue ao Teodósio e distribuído por um... Que é ele quem vai assegurar toda essa logística. Portanto, dia 24 termina e vai de ser um fato autografado em que essa pessoa vai levar o fato e vai ter direito, claro, se calhar, uma presença física do próprio piloto e do seu navegador para lhe entregar. Irá acertar-se dentro da disponibilidade do Ricardo. E do Covid, não é? Do Covid se permitir estes contactos. Porque o fato continua homologado até 2030. Portanto, quem ficar com o fato pode utilizar. Aliás, nós, alguns dos fatos de coleção que temos, quando há um piloto que é fã de determinado piloto em que temos um fato, ainda agora no Rally da Bairrada, um senhor usou um fato do Ano Mícola, que faz parte da nossa coleção, porque ele era fã do Ano Mícola, pediu um fato emprestado para poder fazer a prova e nós cedemos o fato do Ano Mícola. Fórmula 1 também tem fatos também, sobre curiosidade? Não, Fórmula 1 não tenho. Mas da Fórmula 1 pode haver já aqui várias pessoas interessadas, claro. Porque além de correrem com réplicas e com capacetes iguais aos pilotos, ter um fato também de um piloto seria de rally, um upgrade. E de alguns pilotos conhecidos, e que, embora seja um fato de colação, quando é uma prova e uma pessoa da responsabilidade, aliás, temos um fato do Mato Chaves, que já 2 meninas pediram, porque o Mato Chaves é pequenino, e a gente emprestou o fato e elas ficaram encantadas. Pronto, porque acho que a coleção assim tem outro valor, está a perceber? Do que ficar ali só no quadro,
Mas o dos pilotos da Audi tem mais, é isso? Daqueles famosos HB Audi, é isso? Não, dos grupos B não tem nada, só Do grupo B, ok. só recordações. Ok, São muito bem. São posteriores. Estava-me a dizer então, esse resultado vai permitir que o Ricardo Teodósio depois vai entregar essa verba para pilotos que tenham que fazer chegar a sua vontade de correr, de ter um upgrade na sua vida, vamos dizer assim, melhorar as condições, vão falar com o Ricardo e oferecerem-se para receber a verba que vai ser distribuída. É assim, não é? Sim, eles irão mandar depois, não é um currículo, mas as suas intenções, que nós também conhecemos quase todos, também para o site, em mensagem privada, e depois eu, o Ricardo e mais alguém que o Ricardo no meio, o Teixeira, provavelmente, que é uma pessoa com muita percepção do valor dos pilotos, porque também anda ao lado, iremos escolher 2 ou 3, e depois será o Ricardo e o Zé Teixeira, a equipa, que vão entregar esse valor, ou pagar uma inscrição, ou se ele não tiver um fato, adquirir um fato personalizado. É o que eles fizerem o acordo. Eu sou um mero trabalhador, pronto. Exatamente. Mas pode haver mais do que um vencedor, portanto a verba a ser recebida depois há de ser distribuída mais do que uma, não vai ser só um piloto que vai beneficiar de todo o dinheiro acumulado. Nós falamos com o Ricardo, nós não fazemos a mínima ideia do valor que atinge o fato. Aliás, eu assumi que abaixo de 500 euros seria eu a assumir. Exato. Se o fato assumir 2 ou 3 ou 4 mil, depois será distribuído até por 3 ou 4, não é? O valor que o fato atingir é que depois será localizado para... Pronto, por exemplo, uma inscrição custa 300, 400 euros, dá para pagar 2, 3 inscrições, será paga 2 ou 3 inscrições. Isso depois vai depender mais do Ricardo e do Zé Teixeira do que de mim. Eu vou-me limitar a desempatar. A observar. A desempatar, não. São os dois, cada um a escolher o seu próprio projeto e vai ser o José Silva que vai chegar ali e dizer assim, então vou desempatar. Pronto, e a única condição que eu pus ao Teodósio é que, em função da disponibilidade dele e de quem ganhar, terá que ser ele a entregar ao piloto e a desejar-lhe boa sorte, o que ele aceitou logo. Portanto, será uma coisa diferente. Pronto, lá fora já se faz isto, há muitos pilotos de topo que já fazem isso. Em Portugal o Ricardo andava com vontade, mas às vezes são mais os críticos que os apoiantes, e eu disse, não, eu fico com as críticas, tu ficas com o trabalho, e vamos arrancar, e pronto, esperamos que de facto algum piloto que goste do Ricardo e que guie, pronto, que foi a condição fundamental, é que alguém que esteja a fazer alguma coisa para crescer irá ficar com esses meios. E o José admite outros projetos como este de ajuda, porque também tem outros equipamentos que podem ser utilizados para estes fins? Sim, eu penso que sim. Aliás, normalmente quando nós quando emprestamos ou quando cedemos um fato de personalidade, nós não cobramos, porque é o ídolo do piloto, a gente cede-lhe o fato, lava o fato, não tem problema nenhum. Uma das coisas que nós vamos lançar em breve é que também todos os pilotos que tenham dificuldades e queiram fazer uma prova ou duas, para não terem que comprar o equipamento, nós temos dos 10 packs de equipamentos de aluguer, cedemos gratuitamente um equipamento à troca de 2 autocolantes, porque um dos problemas que existe é que antigamente os campeonatos tinham 50, 60, 70 participantes, mas havia sempre 2 ou 3 daquela zona que só faziam aquele rally. Hoje, um piloto de uma zona para fazer só um rally gasta logo 2 ou 3 mil euros em equipamentos, o que inviabiliza. Portanto, esta ideia deste pack é precisamente viabilizar quem só faça uma prova, não ter que gastar o equipamento. Nós cedemos gratuitamente, mete 2 autocolantes, manda uma foto, e divertimos-nos todos. Muito bem. Já Silva, vamos então para a parte final desta nossa conversa. Obviamente que temos que falar um bocadinho mais também do futuro, dos planos para a sua empresa. Sei que, e era uma maneira de se agradecer a quem trabalha consigo diretamente, e no caso concreto a sua filha, vocês os dois conseguem dar conta perfeitamente do recado, e mais alguns participantes que prontamente se oferecem, mas iria-lhe perguntar planos para a José Silva Limitada, não a nível particular, porque já percebemos nesse outro apontamento que fizemos antes, está a cumprir um dos seus sonhos, que era viajar pelo mundo atrás das corridas. O Monte Panorama será um dos planos para ser cumprido assim que o Covid der descanso, mas em relação à sua empresa, em relação a esse seu arquivo fantástico que deixa água na boca, o que é que se pode contar para o futuro? Onde é que estão os seus planos para os próximos anos? Eu, curiosamente, sou um bocadinho ao contrário de todos os outros sonhadores. Neste setor, todas as empresas que cresceram muito acabaram depressa. Aliás, a Spark é um exemplo disso. A Spark, nos últimos anos dos últimos anos, cresceu 100% e caiu logo a seguir. Portanto, a minha ideia é manter a firma
discreta, com tudo o que é preciso. Vamos tentar criar um mini museu à volta dela aqui no espaço, não um mini museu, um espaço onde a gente possa beber uns espumantes e conversar. A ideia é depois trazer de vez em quando cá um piloto para dar uns autógrafos, e não iremos crescer assim muito. Vamos manter o nível, manter todos os equipamentos. Aliás, nós neste momento 98, 99% dos clientes ficam servidos, portanto estamos dentro de um objetivo bom. É isso que iremos fazer. Vamos juntar algumas marcas novas, porque também algumas estão a desaparecer, mas continuamos dentro deste ritmo, dentro deste tipo de atitudes. Aliás, ainda hoje em Castelo Branco vai-se estrear o Pedro Tondela, que há 5, 6 anos que andava aqui. Pai, como é que eu faço isto e como é que eu faço aquilo? E eu disse, a única coisa que tu tens que fazer é nunca desistir. E a prova é que ele hoje está a estrear-se em Castelo Branco ao fim de 5 anos de luta. Portanto, é isso tudo que nós vamos continuar a fazer muito discretamente, muito calmamente. É o futuro que estamos a prever. E pronto, e vamos tentar mostrar mais do que temos. Nós temos, por exemplo, as botas do piloto que comandava o Campeonato Europeu de Rallys no ano em que foi 25 de Abril, o José António Borges, e que nos ofereceu as suas botas para guardar, porque não foi campeão da Europa porque houve 25 de Abril e acabaram as corridas, etc. E temos outras coisas muito giras que queremos mostrar um dia, mas com calma, não vale a pena, grandes sonhos, lentamente. José Silva, havia aqui uma observação que eu queria fazer consigo antes de terminarmos, e estava realmente a fazer com um esforço para não me esquecer antes de irmos para as despedidas, mas torna-se evidente também nas imagens que o José nos faz chegar pelas suas redes sociais, nomeadamente a nível de Facebook, que tem um auxiliar de atendimento, vamos chamar-lhe assim, quando as pessoas vão visitar o seu escritório, e tem, de facto, um Ricardo Teodósio particular que faz o atendimento. Aquilo já faz parte da família, aquele que está à frente da sua secretária para receber os pilotos, para conversarem. É curioso, ele está aqui a olhar para mim. Do outro lado da mesa, já percebi. Exatamente, do outro lado. Isto foi uma ideia que eu tive, aliás. Consegue rodar a imagem? Não, porque tem um computador, não é? Tem um computador, se calhar é um bocadinho complicado. E assim até vemos outras imagens. Cá está ele, o famoso Ricardo Teodósio, exatamente. Atento à entrevista de capacete e tudo. Isto foi uma ideia. Com outro dos fatos do Ricardo, que não é aquele que vai para o leilão. Sim, portanto, este foi o primeiro fato. Aliás, nós temos os fatos todos do Ricardo, e este, uma vez, num almoço, eu lembrei-me, para gozar com os pilotos, de levar o manequim vestido com o Teodósio. E então achei piada, porque todos queriam tirar fotografias com o manequim, e pronto, e acharam piada. A partir daí eu disse, pronto, o Ricardo vai ser o meu ajudante. Em breve, ele agora depois vai ter que se ocupar do restaurante, vai ser o Teixeira que vai passar para aqui para ajudante, o Zé Teixeira. Mas também já aqui tivemos o Delacour, e pronto, é engraçado, porque, por exemplo, os pilotos hoje vêm cá não, eu não saio daqui sem tirar a fotografia com o Ricardo e tal. É uma brincadeira, mas pronto, que desanuvia o ambiente de quem tem que investir para competir, portanto, e assim estamos sempre divertidos e bem dispostos. Muito bem. Pergunta final, que tem naturalmente a ver aqui com os seus ídolos, com aqueles pilotos que marcaram ao longo desta sua vida longa de comunicação, da sua vida de piloto também, mas antes disso perguntava só por curiosidade e tentar perceber se a sua filha ainda está à sua direita, ou ela, entretanto, ausentou-se. Ela saiu, entretanto, para fazer qualquer coisa e já volta. Pena. Pode ser que, se até terminarmos este apontamento, ela apareça. Gostava, naturalmente, de ter aqui também a homenagem para ela, tendo-a aqui presente. Mas, para já, vamos então, como estava de facto falado antes, falar aqui um bocadinho em relação a pilotos que o marcaram ao longo da sua vida. E tenho a certeza, por ter convivido, naturalmente, através da imprensa, onde falava também dessa possibilidade de ter estado em grandes prémios de Fórmula 1, de ter participado em provas de velocidade, de rallies e de autocross, por onde começou. Há, com certeza, alguns pilotos que ficam sempre na sua memória, e quando pedem alguns exemplos de pilotos, há alguns que se lembram automaticamente. Quero dar aqui um exemplo de alguns pilotos que o tenham marcado em várias disciplinas, não necessariamente nem portugueses nem estrangeiros, nem só de uma disciplina, mas sejam de facto pilotos que o marcaram na sua vida. É assim, eu tenho uma opinião dos pilotos que às vezes as pessoas não gostam. Normalmente um grande piloto é um piloto que tem tudo o que é bom para ser grande piloto. É mais fácil ser grande piloto quando se tem tudo do que ser mau piloto quando não se tem nada. Portanto, mas eu tenho pessoas que me marcaram, por exemplo, no rally, o Didier Oriol foi um dos pilotos que não é muito comum essa sua escolha, mas tem lógica, e foi um piloto que marcou a sua época, mas foi um piloto que teve uma má imprensa, podemos dizer assim.
Eu penso que sim, o grande handicap do Oriol foi a imprensa, porque o Oriol vencia com facilidade, era natural para ele ganhar. Aliás, ele tinha uma coisa curiosa, e eu acompanhei 2 ou 3 mundiais com ele, ele tinha uma coisa curiosa. Quando chegava ao final de uma classificativa, com as 2 veias que ele tinha aqui no teste, completamente de fora, significava que ele tinha vindo a 100%. Aliás, eu esperava até para ele tirar o capacete e quando vi as veias muito salientes, disse, pronto, o homem veio a 110%. Quando ele vinha mais calmo, as veias não sobressaíam tanto. Chegamos a conversar sobre isso. E ele ganhou provas e num dos anos que eu acompanhei, numa prova anterior, eu disse, olha, a próxima prova você vai ganhar porque você está num feeling e numa... E ele ganhou essa prova e eu achei piada que ele viu-me no final do troço e parou o carro para me vir agradecer. Não é qualquer homem que faz isso, é só um grande homem. Por isso eu fiquei ídolo dele nos ralis, embora eu, por exemplo, também gostava muito do Delacour, porque o Delacour era completamente louco, vivia aquilo a 130%, e era como eu gostava de ser. Eu, se fosse piloto a sério, seria um Delacour e não um Oriol, porque também gosto de viver aquilo a 100%. Foram 2 dos pilotos que me marcaram pela época que os acompanhei. E sei que também tem um dos seus ídolos, porque falávamos disso ontem, embora não tenha aparecido ainda na gravação, mas a escolha de um inglês, um lobo, não, um leão britânico, como lhe chamam, com o seu bigode, que entretanto perdeu o bigode e perdeu todo o encanto que tinha a nível de pilotagem, porque ele foi inclusive para os Estados Unidos para ser campeão. Explique-me. Sim, eu na Fórmula 1, o meu grande ídolo foi o Gilles Villeneuve, mas quando tive a oportunidade de fazer cobertura de Fórmula 1, a Fórmula 1, as entrevistas eram um bocado diferente do que era o Mundial de Rallys. Nós tínhamos que dizer a um responsável de imprensa, ele depois marcava uma hora, depois dizíamos 20 perguntas, ele escolhia 10, etc. O único piloto que eu um dia perguntei, olha, posso falar consigo? Estava a comer pasta na motorhome da Ferrari cá fora, foi o Nigel Mansell. E eu disse, podes, entra, senta-te aqui, olha bem aqui. Aliás, pegou-me um frete que eu não gosto da pasta e tive que estar a comer com ele. E ele falou de tudo e de mais alguma coisa. Aliás, eu fiquei completamente parvo, porque o Mansell também era vendido pela imprensa como um bandido, como não sei o quê, e o Mansell foi o piloto mais espetacular que eu encontrei na Fórmula 1. Aliás, anos depois, cheguei a ir ao Festival of Speed em Silverstone, em que o Mansell convidaram-me para dar umas voltas com uma Audi da segurança para... E depois o diretor de prova teve que dizer, mandem-no parar, porque ele nunca mais para, o público vai... E quando depois fomos comer maçãs, ele estava lá também a comer maçãs, como um homem normal, e eu o cumprimentei, e ele disse, Portugal, sim, senta aí, bebe uma tacinha de espumante e come. Pronto, e eu fiquei fã dele, porque eu penso que o Mansell era um homem normal que fazia uma hora de pilotagem, enquanto os outros preparavam tudo e mais alguma coisa mentalmente. O Mansell, olha, está na hora. Aliás, eu vou contar aqui uma história que é inédita. No Estoril, em que ele bateu depois na roda do Senna, antes de partir, Sim. o Mansell andava atrás das moças da Marlboro, ou de uma marca qualquer, e dizia assim, muito bom, sim, isto é que é bom, não sei o quê. Pronto, a 10 minutos de entrar para o carro, os outros já estavam todos a concentrar. Por isso é que ele ficou para mim um ídolo, que é um indivíduo normal que guiava como o diabo, pronto, como o caraças, é que se quiser dizer. E ainda hoje sou fã dele e pronto, penso que marcou ali. Marca também outra coisa muito má, que é a imprensa escolhe as vedetas e faz delas e destrói os outros. Não quero muito falar nisso, mas quem souber ler, Claro. quem vira a história do automobilismo percebe-se disso. Muito bem. José, em relação aos portugueses, e eu aqui tenho estado, enquanto estava a ouvi-lo maravilhado, estava a pensar como é que iria pôr esta questão da escolha dos pilotos portugueses, mas para não ferir suscetibilidades de maneira nenhuma, talvez falar daqueles pilotos que não estejam a correr agora e tenha sido um piloto que o tenha marcado, não daqueles que estejam no ativo, porque esse já percebemos, acima de todos, se é que podemos dizer assim, que é o Ricardo Tavares, tem um lugar importantíssimo marcado e percebe-se porquê. E para não ferir outras suscetibilidades, perguntava-lhe em relação a pilotos que tenham passado também pelo desporto motorizado, que o tenham marcado a nível portugueses. Nós, a nível de português, tivemos muito grandes pilotos. Nunca lhe demos foi a hipótese de evoluírem, porque temos uma mentalidade um bocado fechada, pronto, e nós tivemos o Kim Santos, quase que não merece classificação, pronto, é o deus dos ralis, toda a gente gosta dele. Aliás, o Kim Santos é uma história interessante. Fez anos esta semana que eu entreguei-lhe os parabéns e, portanto, ficam aqui os parabéns também. Diziam que o Joaquim Santos não pagava almoço, porque ninguém deixava pagar almoço. Numa altura em que ele andou aqui uma semana comigo a visitar coisa, era de facto verdade. A gente sentava-se no restaurante, pedia a conta e diziam que estava pago e ninguém perguntava quem. Portanto, o Kim Santos é quase um deus dos ralis, pronto, por tudo o que fez. Mas tivemos bons pilotos, olha, o Bica
o Carlos Bica e o Carlos Jorge, Bica. dois grandes pilotos. O Carlos Bica foi prejudicado porque não teve um 0,37 verdadeiro, foi um 0,37 ali um bocado aldrabado, e aquilo caiu tudo sobre ele, mas não era ele que não guiava, o carro é que não tinha o que era preciso para ele guiar. Há muitas coisas destas que permitem não... Eu, do modo geral, admiro quase todos os pilotos. Eu não gosto só daqueles pilotos que são as vedetas, que são os melhores, que eles é que sabem tudo e os outros não sabem nada. Porque de resto, o António Borges, o Parada Leitão, tantos pilotos que nós tivemos. Dos mais recentes, olha, o Fernando Pérez, que era tão criticado, começou a guiar mal e acabou a guiar espetacularmente e ainda tem a coragem de continuar a correr, apesar de passar dos 50 anos. Esteve aqui recentemente no 16 Válvulas, ainda com um papel muito interventivo nos ralis, a dar a opinião que deveria ser escutada e auscultada por quem liga aos ralis. É bem vista, mas que muitas das vezes é correta, embora doe a alguém. Pronto, e da atualidade eu há mais de 20 anos que sou fã e colaborador e vendedor de peças ao Ricardo Teodósio, e penso que perdemos um grande piloto porque nunca nenhuma marca investiu nele. O Ricardo Teodósio tem um valor que muitos não têm. Tudo o que ele conseguiu foi com o dinheiro dele e da família e com alguns apoios apenas. Chegou agora a minha filha, por isso é que eu estava a fazer. Então faça-lhe sinal, sim, faça-lhe sinal para ela não abalar para muito longe. Por isso é que o Ricardo é o meu ídolo, porque o Ricardo é uma luta diária que tem. Aliás, ele há uma semana de começar o campeonato não sabia se corria, se não corria, porque não tinha os apoios necessários. E isso faz de um piloto completamente diferente de um que 3 meses antes já tem tudo garantido e etc. Por isso é que eu continuo a ser grande fã do Teodósio. Enquanto ele correr, serei fã dele, como é óbvio. Muito bem. Vamos terminar em beleza com um toque feminino. Pelo menos peço ao José que faça um sinal à sua filha para, pelo menos, ocupar a sua cadeira. Só aqui há alguns instantes. Sim, exatamente. Viva, muito boa tarde, bem-vinda. Eu tinha pedido ao pai que nos desse essa oportunidade de falarmos um bocadinho consigo, porque tem o seu cunhão de parte neste sucesso que é a José Silva Limitada, e eu pedi, de facto, para que viesse aqui uns instantes finais trazer o encanto feminino e terminarmos este apontamento. Para quem não conhece, faça-me só primeiro o favor, que é lembrarmos o seu nome. Sou Filipa. Sou filha do José Silva. Muito bem. Eu só tenho uma pergunta para si e a seguir vou libertá-la desta obrigação que penso que para si não é assim com grande à vontade, mas percebo que poderá ser aproveitada esta sua presença. Perguntava à Filipa o que é para si, primeiro que tudo, a empresa José Silva Limitada e depois aquilo que representa para si tudo aquilo que já sabe do seu pai, não é? Portanto, aqui podemos, se calhar, ou juntar os dois num ou conseguir separar as duas coisas. Consegue separar as duas coisas, Filipa? Não, acho que o meu pai é um bocadinho a empresa, porque apesar de eu agora ajudá-lo mais na parte das redes sociais, do online e desta nova realidade que nós tivemos que nos adaptar, ele é que acaba por conhecer as pessoas e muitas vezes ligam-lhe só para pedir conselhos, não é para comprar nada, e ele faz toda a questão de ajudar e a empresa eu acho que acaba por ser ele, porque as pessoas que vêm cá também acabam por vir não só para comprar, mas pedir uma opinião, para ficar um bocadinho na conversa. Para... Filipa, e só para ficarmos com uma ideia, na altura que o pai corria, naturalmente com algum empenho, embora não tenha sido em todas as provas, mas o que é que se recorda, quando era pequenina, de ver o pai ir para as corridas e pensar, eu quero ir com ele, quero fazer alguma coisa com ele? Era mais ou menos isso? Ou foi só nos últimos anos é que... Não, a corridas é mais ele, eu não faço muita questão, mas ele era muito... Eu lembro-me de ser pequena e todos os fins de semana ele ficava todo contente porque fazia eu lembro-me que ele adorava fazer Vila do Conde, para ele quando era Vila do Conde era E levava a família atrás, tinha que ir a Filipa também. Ou a Filipa abdicava disso? Não, para Vila do Conde tínhamos que ir todos mesmo porque era o circuito preferido dele e ele adorava ir para Vila do Conde. Muito bem. Filipa, a última pergunta. Quem é que é melhor funcionário da empresa José Silva Limitada? É a Filipa ou é o seu adversário que está do outro lado, o Ricardo Teodósio, que está ali a olhar para nós? Sou eu, sou o Ricardo? Sim, ali da sua frente. Eu acho que é o Ricardo, porque o Ricardo é que faz mais publicidade à empresa e mas ele também gosta de vir cá e quando ele vem cá e os outros clientes o apanham cá,
é uma alegria por isso. Mas estávamos a brincar consigo e a Filipe foi apanhada aqui um bocadinho desprevenida, mas estamos a falar do que está à sua frente, do Ricardo Teodósio à sua frente, ali por trás do computador. Que ele também tem a sua cota parte no sucesso da empresa, porque as pessoas querem todas também tirar fotografias. Portanto, além da Filipe, também querem tirar aí com o boneco e completamente equipado. Portanto, faz parte aí da loja. Eu disse ao meu pai, eu não gosto muito do boneco aqui na loja. É? E disse assim, mas deixa estar. Mas depois percebi que toda a gente que vem cá faz questão de tirar foto com ele ou de fazer uma brincadeira, então é melhor funcionário que eu. Muito bem. Filipe, agradeço-lhe a possibilidade desta troca de impressões, porque tem a sua parte, como eu dizia, de responsabilidade no sucesso, que é a empresa José Silva Limitada, e naturalmente no apoio que dá ao seu pai. O seu pai, que está agora aí atrás, manda-lhe desde já os meus cumprimentos. Despeço que não é necessário. Ficam os despedidos, os agradecimentos também. José, mais uma vez, um abraço e obrigado. Já sabe, naturalmente, quando tivermos a ocasião, vamos ir visitá-lo. Muito obrigado, Filipe, também para si. Um bom fim de semana e uma boa tarde. Obrigado. Até breve. Obrigado.